Muito bem, meus caros, vamos então retomar aqui, olha só. Senhores, fui informado agora que parece que teve uma queda de sinal numa unidade, mas não tem como a gente voltar uma explicação muito longa, senão quebra toda a sequência, infelizmente. Tentem ver se dá para pegar o texto digitado, que já está disponível para vocês, tá bom? Muito bem, gente, é o seguinte. Esse aqui é o procedimento da concorrência. Nas demais modalidades da lei de licitações, o que é que muda em termos de procedimento? Então vamos colocar só assim, por favor, demais modalidades, 2 pontos. Demais modalidades, 2 pontos. Item 1, gente, tomada de preços. Tomada de preços. O que muda basicamente da concorrência para a tomada de preços? Uma informação nós já vimos, né? Então coloca aí, né? A habilitação é preliminar. A habilitação é preliminar. Essa é a primeira grande diferença. Segunda grande diferença, senhores. Linha de baixo. O prazo do edital é de 15 dias, passando para 30 dias, quando adotar melhor técnica ou técnica e preço. Ok? Linha de baixo, item 2. Convite. Basicamente muda o que, senhores? Coloque aí. É possível realizar mais de uma etapa concentradamente. Então, por exemplo, ele pega, já abre o envelope, já desclassifica, já julga, já determina, e tudo numa tacada só. Né? É possível, vírgula, e o prazo do edital será de 5 dias. Gente, ele aumenta se adotar melhor técnica ou técnica e preço? Não, porque convite não pode adotar melhor técnica nem técnica e preço. Então o prazo é de 5 dias e abra parênteses. Sendo que, em regra, convite não pode adotar melhor técnica ou técnica e preço. Então, em regra, não pode. Ok? Ou técnica e preço. Item 3. Concurso. Gente, o concurso segue as etapas? Não. É bem diferente. Então, coloque aí. Cada concurso pode prever as etapas e formas das etapas conforme o tipo de trabalho solicitado. E, senhores, qual é o prazo do edital? Linha de baixo. O prazo do edital é de 45 dias. Tá?
mas não tem nada a ver com o concurso que você presta. Tudo bem? É de 45 dias. E para acabar, item 5, leilão. O que a gente não faz no leilão? Item 4, perdão, item 4. Leilão. O que a gente não faz no leilão? A gente não faz habilitação, lembra? Então, em linha de baixo, coloca aí. Não se realiza habilitação. Não se realiza a habilitação. Linha de baixo. O edital, em regra, tem prazo de 15 dias. Em regra, tem prazo de 15 dias. Tudo bem? Meus caros, além de tudo isso que nós vimos, então nós já vimos pregão e tudo envolvendo as licitações do 8666. Eu só preciso fazer agora algumas observações rápidas sobre isso aqui. RDC. Então, pule 2 linhas, gente. Coloque RDC. Regime diferenciado de contratação. Regime diferenciado de contratação. Que, sublinha ou troca de cor, poderá reger contratações de obras, bens e serviços para os eventos. 2 pontos. Copa das Confederações. Copa do Mundo. Paraolimpíadas. E Olimpíadas. São os 4. Muito bem, senhores. Primeira coisa, esta lei, é uma lei que cria isso daí, tá? Ela está criando uma regra de contratação, uma modalidade licitatória que ela está criando. Ela está criando tudo, é um pacote completo. Se ela está criando um pacote completo, quem decide se adota essa lei ou se licita pela lei de licitações para a Copa é o chefe do executivo. E essa é uma decisão política, não cabe recurso. Então a Dilma pode falar, para estes casos vamos usar RDC, para estes vamos licitar pelas normas gerais. É ela que decide. Se optar por RDC, afasta a incidência da lei de licitações, não usa aquela, não usa. Vai usar essa. E aí, gente, você tem que saber alguns detalhes. Primeiro detalhe, gente, aqui no RDC. Primeiro grande detalhe. Quando publicar o edital, é possível manter em sigilo o que, senhores? Os valores que foram reservados para custear aquele contrato. E aí, de 2 uma. Ou informa só ao final, ou não informa. Quem é que vai ter acesso a essas informações? Os órgãos de fiscalização, notadamente Ministério Público e Tribunal de Contas, só que eles têm que assinar o termo de confidencialidade, não podem divulgar as informações. Então, se algum desses dados repercutir em ação judicial, a ação vai ter que andar sob segredo de justiça. Então, se acontecer alguma coisa maravilhosa com volumes fabulosos, a gente nem vai ficar sabendo e não é para saber, certo? Fora isso, senhores, fora isso, o RDC prevê 2 coisas. Prevê modalidade especial
E agora me diga se isso tem cheiro de coisa inconstitucional ou não, gente. Nessa modalidade especial, tem etapas pré-definidas? Não. Tem prazos pré-definidos? Não. Na modalidade especial, caso a caso, eles vão decidir as etapas, prazos e recursos que poderão ser usados, caso a caso. Fora isso, gente, fora isso, quando acabar o julgamento e já tiver declaração de vencedor, mesmo depois, o administrador pode fazer novas exigências sobre ele, fora do edital. Pode criar novas coisas, do nada. E se ele recusar, tchau. Ele disputou corretamente, fez o que precisava, quando acabou a administração e exigiu outras coisas, ele não topou, foi dispensado. Isso pode vir a acontecer. E uma última coisinha, gente. Na lei de licitações, se o vencedor ele é punido porque não aceitou o contrato, na lei de licitações, a administração convoca os demais, respeitando a ordem de classificação, só que os demais podem recusar o contrato, podem. Por quê? Porque a administração, quando oferece para os demais, oferece na proposta do vencedor. Então, como se fosse o seguinte, você fez uma proposta de 100, porque é o seu limite mínimo. Eu fiz uma proposta de 96 e eu fui o vencedor e fui punido. Quando a administração for oferecer para você o contrato, ela oferece por 96. Então você vai falar, não, por 96 eu não quero. Você tem esse direito e não vai ser punido. Aqui, se ela pune o vencedor, ela oferece para o segundo colocado na proposta do segundo colocado. Tá quase que não está cheirando, né, a licitação dirigida, né, para o meu amigo ganhar, né? Por fim, gente, por fim, vocês devem lembrar que a gente debateu o que é um sistema de registro de preços, né? Aonde o primeiro colocado fala por quanto que vai, né, cobrar pela coisa, o segundo colocado por quanto, o terceiro colocado por quanto, e enquanto aquela tabelinha de fornecedores for válida, a administração vai comprando deles, respeitando a ordem, certo? No RDC, o segundo, o terceiro, quer dizer, os demais colocados podem se manifestar que aceitam pelo preço do vencedor. Quando eles falarem isso, a administração está obrigada a comprar de todos em parcelas equitativas, tá? E por fim, gente, na hora em que formos assinar este contrato especial, este contrato vai ser regido pelas normas desta lei, só que vamos aplicar sobre ele as regras sobre ilícitos, penas e punições da lei de licitações. Isso aqui eles tiveram preguiça de reescrever. Agora, a parte do dinheiro, quem leva, quem ganha, como é que paga, isso eles reescreveram tudo e mudaram toda a regra. Professor, é capaz que caia algo mais técnico e difícil do que isso? Duvido, porque é ultra novidade, acabou de sair, e esta é uma lei de vigência temporária, né? Acabou os eventos, acabou a eficácia da lei. Ela acaba junto. Então, não faz sentido perguntas muito técnicas sobre isso. Vamos lá? Então, anota junto comigo assim, gente. RDC, Regime Diferenciado de Contratação para a Copa do Mundo e Olimpíada. Você já escreveu, né? Já escreveu. Que é o chefe do executivo que escolhe. Não? Então, anote junto comigo, gente. Esta é uma lei mista. É uma lei mista de vigência temporária. De vigência temporária. Por que ela é de vigência temporária? Tracinho, tracinho. Após o último evento esportivo. Após o último evento esportivo. A lei automaticamente perde sua vigência.
perde sua vigência. Ponto. Mesma linha. Ela institui modalidades especiais, vírgula. Tipos especiais, e cláusulas especiais de contratação. Ponto. Linha de baixo. Ponto, linha de baixo. Quando a administração optar por esta lei, afastará a incidência da lei de licitações, vírgula, mas as regras sobre, troca de cor ou sublinha, isso sim tem cara de questão. As regras sobre dispensas, vírgula, inexigibilidades, vírgula, regras gerais dos contratos, vírgula, ilícitos, penas e punições, será aplicado aquilo previsto na lei de licitações. Será aplicado aquilo previsto na lei de licitações. Ponto. Último detalhe. Vamos lá? Linha de baixo, coloca aí, gente. Coloca aí. O edital poderá declarar, troca de cor, sublinha, escreve maiúsculo, sigilo. Para que isso, gente? Sigilo dos valores envolvidos, vírgula, que será divulgado somente ao final ou em casos excepcionais, não será. Não será. Da licitação. Não será. Ponto. Mesma linha. Mas este sigilo não alcança os órgãos de fiscalização. Os órgãos de fiscalização e o Ministério Público e o Tribunal de Contas terão acesso mas deverão manter o sigilo. Terão acesso, mas deverão manter o sigilo. Ponto. Então, o colega de São Paulo está perguntando aqui se não existe a fiscalização pelo Congresso. Isso que é sigiloso
Se vai ser acessado pelo Tribunal de Contas, quer dizer então que vai ter que ter a prestação de contas normal. Só que é uma prestação de contas sob sigilo. Tá? E aí vai para procedimento de aprovação ou não, também sob sigilo. O sigilo, não sei se vocês aqui já viram isso, uma ação judicial que anda sob segredo de justiça. O processo é normal. Só que tem uma faixa preta ao lado do processo que diz segredo de justiça. Então, e se eu quiser ver a ação de despejo contra a família do fulano de tal, eu vou no fórum e falo, quero ver o processo número tal, o processo é público. Eu posso ver qualquer um. Eu peço para ver, quero ver a ação de guarda de filhos da família fulano de tal. O cara fala, não, isso aqui é segredo de justiça. Esse aqui só quem está autorizado expressamente pode ver. Entendeu? Então, quando é segredo de justiça, a publicação é diferente, a imprensa não tem acesso. Tem 1000 regrinhas. Mas não é que é assim tão sigiloso. Né? Só vai tirar dos olhos da população. A regra é essa. Tá? É só a gente que não vai saber. De resto, eles vão. Tudo bem? Pula uma linha, gente, para acabar. Coloca aí. Coloca aí. Nesta modalidade especial, os prazos e etapas podem ser decididos caso a caso. Ou seja, mais inconstitucional impossível, né? Vírgula e. Mesmo após a declaração de vencedor, a administração poderá, sublinha que ela poderá apresentar novas exigências ao vencedor. Então ela poderá, tá? Pode. Tudo bem? Fecha. Não tinha parênteses, né? Ponto. Então chega de licitações. Ah, não. Falta o SRP. Linha de baixo. No sistema de registro de preços, em RDC, os participantes da tabela poderão expressar que aceitam vender pelo preço do vencedor, vírgula, sendo então contratáveis junto com o vencedor. Ok? Agora sim, gente. Tema novo, vida nova. Para que a gente faz uma licitação? Para quê? Para que ao final a gente possa assinar um bom e velho contrato. Então vamos colocar assim, contratos com a administração. Contratos com a administração. Muito bem, meus caros. Primeiro vamos entender esta lógica aqui, olha lá. Aqui então está a administração pública, ok?
Fala uma coisa para mim, gente. A administração vai agir para atender que tipo de interesse? Público e? Como público? A administração foi feita para atendimento dos interesses públicos propriamente dito. Só que ela, como é que uma delegacia de polícia vai funcionar, gente? Ela precisa de um imóvel, ela precisa de energia, precisa de água e tudo mais. Precisa de café, copinho, papel higiênico. Então, meus amigos, ela vai agir para atender os interesses públicos chamados de primários e também aqueles interesses públicos secundários, que são os interesses da própria administração, que já estudamos, certo? Então, se fosse para a gente tentar representar, a gente representaria que aqui estamos falando do atendimento à saúde, educação e segurança. Já aqui, quais são os 3 exemplos que eu sempre uso porque arrebentam de cair na sua prova? Aqui estamos falando do aluguel de imóveis pela administração, contratação de luz e telefone e a compra de bens de consumo, né? Comprou copinho, papel higiênico, essas coisas. Muito bem. Para cada uma dessas hipóteses, a administração vai agir de uma forma diferente. Você já viu isso comigo? Se ela estiver agindo aqui do lado esquerdo, ela está no mesmo plano de direitos e obrigações que eu e você. Portanto, aqui, quando ela assinar um contrato, este vai ser um contrato regido pelo Código Civil Comum. Já nesta outra hipótese aqui, a administração está sempre num plano superior de direitos e obrigações. Logo, nada de Código Civil não. Aqui vamos adotar o tal do regime público, e quem regulamenta o regime público nos contratos é a mesma Lei 8666/93. Ah, professor, então é correto falar que não aplica Código Civil? Não, é errado falar isso. O Código Civil só vai ser aplicável aqui nessa hipótese de que forma, hein? Subsidiariamente. Ou seja, naquilo que não conflitar com estas normas especiais. Se a gente for olhar aonde está a diferença fundamental, a diferença fundamental está aqui. Este contrato aqui da esquerda, gente, ele é um contrato, ó, os dois estão no mesmo plano. Ele é um contrato que define uma coisa que a gente chama de relação obrigacional horizontal. Por quê? Porque contratante tem os mesmos direitos e obrigações, né, de mesmo nível, né, que o contratado. Né? Tá tudo mais ou menos no mesmo plano. Aqui não. Aqui, ó, é uma relação obrigacional vertical. E essa relação obrigacional vertical é caracterizada no seguinte sentido: a administração, que vai ser sempre a contratante, é dotada de maiores prerrogativas. Isso vai estar onde, gente? Isso aqui vai estar, obviamente, na própria lei. Então, estas maiores prerrogativas que estão na lei representam cláusulas especiais que a gente apelida de cláusulas exorbitantes. Por que tem esse nome? Porque elas vão exorbitar o poder comum. Elas vão exorbitar aquilo que todo mundo pode. A administração vai exorbitar. Estas cláusulas, que nem você entendeu comigo, vão decorrer de lei. Entendeu? Então eu digo uma coisa, quando você contrata uma moça para fazer a faxina na sua casa, você tem que escrever no contrato de trabalho dela, a patroa não pode matar a empregada. É uma das cláusulas do contrato. Precisa escrever isso? Por que não? Porque isso já é um dever decorrente de lei, não é isso? Gente, as cláusulas exorbitantes precisam estar escritas no contrato ou se decorrem de lei? Não. Quer dizer, então, que o contratado vai entrar numa relação obrigacional com o poderoso Estado
vai estar sujeita a um pacote de cláusulas absurdamente estranhas, as quais nenhuma delas precisa estar escrita no contrato. Então, repara o perigo de um leigo assinar um contrato com a administração. O que a gente tem hábito de fazer quando a gente assinar um contrato? Tirando o bancário, que não adianta nada, que ele tem 30 páginas daquelas letrinhas assim, aí você fala para o gerente, eu não concordo com isso aqui. O que o gerente fala para você? Então vai procurar outro banco, isso aqui é contrato de adesão, se vira. Se não for isso, a gente pega o contrato e lê ele inteiro. Concordou, a gente assina. Vem o leigo, lê esse contrato inteiro, concorda e assina. Aí no primeiro dia já toma uma porrada na orelha. Eu falo, o que é isso? Tá louco? Não está no contrato. O que a administração fala? Não precisa, garotão. Está na lei. E é cláusula contratual, então trata de obedecer. Então, nossa tarefa não só é entender essas duas diferenças, como listar em seguida quais sejam estas famosas cláusulas exorbitantes, que graças a Deus são apenas 5. Okidoki? Vamos começar a trabalhar? Então, coloque contrato aí. Secundário. Vamos lá? Então, anotem junto comigo, por favor, gente. Então, contratos com a administração. Item primeiro, gente. Prometo que eu não vou apagar isso aqui, não. Item primeiro, coloque aí. Item primeiro. Contratos privados da administração Gente, sabe o que a doutrina faz? Suprime a palavra privados. Então, qual é o nome do contrato privado da administração? Contratos da administração. Abra parênteses. Contratos da administração. Então, você tem que ficar muito atento, porque a diferença na sua prova é a partícula da. Se vier escrito contrato da administração, ele está falando desse. Se ele for apenas contrato administrativo, ele está falando daquele. Entendeu o capricho da matéria? Contratos da administração. Fecha parênteses, vamos lá? Linha de baixo. São contratos firmados pela administração, para que ela possa atender aos seus próprios interesses, vírgula, sem os quais não será possível atender aos interesses públicos primários. Exemplos. Gente, coloque sempre os mesmos, porque são os campeões da sua prova. Já caíram milhões de vezes. Exemplos. Ponha um por linha. Alugando imóveis para uso da administração. Linha de baixo, próximo. Contratando água, luz, telefone, internet. Tem gente que é metida chique e fala internet com sotaque francês. Então, estou sem acesso à minha internet. Vá. Né? Terceira hipótese. Para a compra de bens de consumo. O que é um bem de consumo, gente?
Copinho, papel, café, clips, post-it, né? Bolacha calypso. Sem isso a delegacia não funciona. Tudo bem? Linha de baixo, gente, grita. É a mesma lógica. O colega de São Paulo perguntou, como é que eu penso então na minha cabeça contratos da administração e atos da administração? Literalmente a mesma lógica. Atos da administração são os atos privados que ela pratica no mesmo plano de obrigações que a gente. Ela age que nem a gente. Atos administrativos são aqueles que ela pratica com prerrogativas e sujeições. Contratos da administração, ela está no mesmo plano. Contratos administrativos, ela está no plano superior. A lógica é literalmente a mesma, se matou a charada. Tá bom? Linha de baixo, coloca aí. Nestes casos, a administração estará no mesmo plano de direitos e obrigações que os particulares, vírgula, firmando um contrato com equilíbrio de direitos e obrigações entre as partes, abra parênteses, de direitos e obrigações entre as partes, abra parênteses, contrato horizontal, fecha parênteses, contrato horizontal, fecha parênteses, regido pelo Código Civil. Regido pelo Código Civil. Ponto. Esse aí não precisamos falar. Esse só tem que saber. Pule 2 linhas. Item 2. Contratos de direito público administrativo. Contratos de direito público administrativo. Gente, a doutrina suprime a palavra de direito público. Então, como é que fica? Entre parênteses, contratos administrativos. Contratos administrativos. Vamos lá? Coloca aí, gente. Estes são contratos especiais. Estes são contratos especiais. Firmados para o atendimento dos interesses públicos primários. Firmados para o atendimento dos interesses públicos primários. Ponto. Linha de baixo. A administração, vírgula, que é a contratante, vírgula, estará sempre, olha a palavra sempre aí, gente, estará sempre
em posição superior dotada de maiores prerrogativas. Maiores prerrogativas. Ponto. Linha de baixo. Nesta relação de contrato vertical, é aplicado o regime público, instituído na Constituição e regulado pela Lei 8666. Pela Lei 8666/93. Você vai abrir parênteses. /93, abra parênteses. Tem Código Civil? Tem. Abra parênteses. O Código Civil só é aplicado de forma subsidiária. Lembrem-se que é com S. Ninguém vai para o subsolo. Subsidiária. Fecha parênteses. Ponto. Linha de baixo, comece com asterisco. Começa. Vamos lá? Coloque aí. Estas maiores prerrogativas estarão previstas em cláusulas especiais que irão instituir, abre aspas, poderes exorbitantes, fecha aspas, tracinho, poderes exorbitantes, entre aspas, tracinho, chamadas, troca de cor ou sublinha, chamadas cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes. Ponto. Agora vem aquilo que derruba qualquer um do cavalo. Coloca aí. Estas cláusulas são artigos de lei. Sublinha isso. Vírgula. E, portanto, são válidas e eficazes, não xinga, válidas e eficazes, ainda que não escritas no contrato. Porca la miséria. Quem é louco de assinar um contrato desses? Entendeu? Você quer firmar contrato comigo? Quero, sem problema. Mas é o seguinte, eu vou ter um pacote de direitos especiais. Se você quiser conhecê-los, vai ler por aí, eu não vou te falar qual é. Porra, é? Parece até cena de filme. Mas um amigo meu que casou com uma moça,
É cena de filme, só pode ser cena de filme isso, né? Fazia tempo que eu não tinha contato com ele. Ele falou comigo essa semana. Ele falou, estou casado já há quase um ano. A cada mês eu descubro uma bomba nova. Ela já foi presa. Os pais dela que foram no casamento não são os pais dela. Tem processo de titularização de paternidade, né? E ela que escolheu essa outra família, fugida de casa. Eu falei, bicho, durma de colete à prova de bala, porque o negócio aí tá mal, hein? Então, gente, como o plus é isso aqui, vamos lá. Pule uma linha. Cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes. 2 pontos. 2 pontos. Aí. Muito bem, gente. Number 1. Para mostrar que sou poliglota. Número 1, coloca aí. Alteração unilateral. Agora, gente, para quem não é formado em direito, fica até um pouco esquisito falar que isso é um poder absurdo se você não entender qual é a regra geral. Então, primeiro vamos explicar qual é a regra, que aí você enxerga onde está o absurdo. Então, linha de baixo, eu coloco o seguinte. Nos contratos comuns do Código Civil, vigora a regra da... E aqui você tem que falar a língua dos cachorros, gente. A regra da pacta sunt servanda. Entendeu? Cachorros, latim, latiu, não tem graça? Tudo bem. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. O que é pacta? 2 pontos. As cláusulas são ajustadas livremente entre as partes. As cláusulas são ajustadas livremente entre as partes, vírgula, e se tornam obrigatórias. Com força de lei entre as partes. Com força de lei entre as partes. Ponto. Você não pode mudar uma cláusula? Pode, desde que você sente com a outra parte e negocie. Mesma linha. Qualquer mudança de obrigações... Gente, eu vou redundar de propósito, tá? Vamos errar de propósito, tá? Só é permitida mediante consenso bilateral entre as partes. Né? Gente, existe consenso unilateral fora do casamento? Não. No casamento existe, né? Quando chega o marido e a esposa na loja de carro e a esposa já vai falando para o vendedor. Eu e meu marido decidimos que a gente quer esse modelo. Meu marido decidiu alguma coisa? Não decidiu nada, é um consenso unilateral, né? Muito bem, senhores. Linha de baixo. Porém, nos contratos administrativos, a administração pode, a qualquer tempo, alterar certas cláusulas
Agora é importante, tá? Você vai trocar a cor, tá bom? Alterar certas cláusulas motivadamente, sublinha isso. Motivadamente. Vírgula. Vírgula. De forma unilateral. Bastando apenas comunicar a alteração ao contratado. O que você acha disso? Bastando apenas comunicar a alteração ao contratado. Ponha entre parênteses, gente, o seguinte. O contratado não pode recusar estas alterações. Entendeu? Porque já fazia parte da regra antes. Ele não pode falar, ah, não, agora eu não quero mais brincar. Vai na marra, senão vai ser punido. Então ele não pode, né, recusar essas alterações. Fecha parênteses. Gente, quais são as alterações permitidas? Vamos lá? Né? Fecha parênteses, 2 pontos. Letra A. Letra A. Coloque aí. A administração pode readequar projetos. Readequar projetos. Letra B. A administração pode readequar. Aí você vai trocar a cor, o sublinhar, que agora é o que mais cai. Readequar quantidades e valores em até 25% para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Muito bem, meus caros. Então, você precisa fazer uma rápida reforminha na sua casa. Você chama o empreiteiro e fala, quanto vai ficar para fazer essa reformadinha básica aqui, só para dar uma mudada de ares, né? Ele fala, acredito que uns 5 mil reais. Aí, quanto tempo vai levar? Eu acho que deve levar mais ou menos uma semana. Gente, quanto vai custar, na verdade? Uns 50 mil? Quanto vai levar? 1 ano. Então, a administração já sabe disso. Abra parênteses, coloque para reformas e restaurações. Para reformas e restaurações. Qual é a variação permitida, senhores? A variação pode ser de até 50%. Só que aqui, gente, toma cuidado, aqui não é para mais ou para menos não, hein? 50% para mais. Então é só mais caro. 50% para mais. Tudo bem? Tranquilos? Então agora olha para cá que eu vou te fazer a pergunta da prova de vocês. Auditor de rendas do município de São Paulo. Olha para cá, responde. Verdadeiro ou falso? A administração justificou a necessidade de alterar os valores do contrato em 57% para um serviço simples, o qual foi aceito pelo contratado e a alteração foi efetivada. Verdadeiro ou falso? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Claro que pode. Senhor, peraí. 57%, você acabou de falar de 25%? 25% é unilateral. O que eu falei para você? Que a administração propôs, justificou e o contratado aceitou. Toma cuidado. Linha de baixo, asterisco. Qualquer alteração acima ou abaixo
destes limites, será possível, vírgula, desde que seja aceito por ambas as partes. Ok? Muito bem, meus amigos. Agora, olha só, presta atenção aqui. Antes de um contrato ser assinado, nós temos o quê? Nós temos aqui a licitação, como regra, e nessa licitação nós temos o edital, e o contrato faz parte do edital, você já notou tudo isso. Portanto, eu como empreiteira, pude analisar as regras do contrato antes mesmo de participar da licitação. Quando eu analisei as regras do contrato, gente, eu percebi que para cada R$1 que eu empregasse naquela atividade, eu ia ter de lucro 30 centavos. Com isso, eu estabeleci meu fator de capital. Senhores, este fator de capital é intangível pela administração, além destes limites contratuais. Não pode. E estes limites, como você bem viu, devem ser todos motivados. Portanto, senhores, quando a administração fizer uma alteração, por exemplo, de projeto que cause impactos maiores do que os limites, ou ainda, se a administração, na qualidade de Estado, editar atos gerais que encareçam esta relação, por exemplo, criou ou aumentou impostos, ou ainda passou a proibir a importação daquela matéria-prima. Então tem que usar matéria-prima nacional que é mais cara, entendeu? Ou outras causas quaisquer. Isso daqui, tudo isso aqui, gente, que vier a acontecer, a doutrina técnica apelida isso de alea. Então, é possível que ocorra uma alea. Alea são hipóteses, circunstâncias ou fatos que vão impactar na relação financeira do contrato. Quando isso acontecer, como esse fator aqui é intangível, a administração passa a ter não é uma opção, é um dever legal. Qual é o dever dela, senhores? O dever dela é de fazer a revisão do contrato. Sentar com o contratado e rever. E nesse momento da revisão, ela tem que propor alguma forma de compensação. Por quê? Porque a lei de licitações estabelece como direito intangível do contratado o chamado equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Tudo bem? Então, pula uma linha e sumiu a voz aqui, gente. Sumiu a voz. Alô, 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 alô. Alô. Olá, então coloca junto comigo o seguinte, gente. Alô, alô, alô. Vocês estão ouvindo? Então coloca aí, gente, na linha de baixo. Coloque aí. O contrato administrativo já estava elaborado de forma definitiva desde antes da licitação. Tracinho. Portanto, é abre aspas, troca a cor, sublinha,
contrato de adesão. Contrato de adesão, pois o contratado não pode renegociar as cláusulas. Ponto. Linha de baixo. Mas a lei estabelece que a relação econômico-financeira não pode ser, não pode ser alterada unilateralmente. Não pode ser alterada unilateralmente pela administração. Ponto. Ponto. Linha de baixo. Assim, vírgula. Quando atos ou medidas do Estado chamadas de, abre aspas, troca a cor, sublinha, coloca em maiúsculo, aliás, tornarem o contrato mais oneroso ou menos rentável, são coisas diferentes. Menos rentável, o contratado terá o direito, vírgula, e a administração terá o dever, e a administração terá o dever de promover a, troque a cor ou sublinha, senhores, revisão do contrato. Ponto. Linha de baixo. A administração deverá propor medidas de compensação. Gente, em regra, quais são essas medidas, hein? Medidas de compensação. Melhor colocar entre parênteses, tá? Abra parênteses, troque a cor ou sublinhe. Revisão de preços públicos ou tarifas que serão usadas para remunerar o contratado. Revisão de preços públicos e tarifas que serão usadas para remunerar o contratado é a principal medida de compensação. Fecha parênteses. Ponto. Mesma linha. Assim, vírgula, será garantido o, troca de cor, sublinha, escreve em maiúsculo, equilíbrio econômico e financeiro dos contratos.
Equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Tá bom? Está lá no artigo 65, inciso 2, né? Nas suas alíneas lá, você vai ver nas alíneas essa regrinha. Tudo bem? Linha de baixo, então, gente, são áleas. São áleas. 2 pontos. Criação ou aumento de tributos, vírgula, vírgula. Normas de exploração econômica mais complexas, vírgula. Readequação do projeto para incluir grandes exigências, etc. Tá? Gente, só a título de conhecimento para você. A doutrina mais caprichosa, mais detalhista, fala alea para cada situação. Então, aumentou o tributo, ela fala de alea tributária. Mudou regras econômicas? Alea econômica. Promoveu tabelamento de preços? Alea comercial. E aí vai, tá? Mas vocês, obviamente, tirarão de letra caso vocês peguem um examinador que cria uma situaçãozinha como essas. Tudo bem? Próxima cláusula exorbitante, gente. Número 2. Number 2. Vamos lá? Próxima. Meus caros, quando uma empresa grande vai num escritório de advocacia pela primeira vez para explicar o problema, como é que é todo o teatrinho que a gente faz? Senta do lado de lá o cliente, com os assessores dele, do lado de cá o advogado, o dono do escritório, com 1 ou 2 advogados diretamente subordinados a ele e alguns estagiários. Fica todo mundo sentado lá. Aí, o cliente vai lá e conta o caso. Ele vai contando o caso, gente, aí o sócio tira o óculos. Olha o charme. Isso aqui significa, né? Um teatrinho. Ele tira o óculos e fica assim, ó. Prossiga. Enquanto o cara vai contando. Aí quando ele acaba, ele faz assim, ó. Aí, ó a pausa dramática, ó. Aí ele olha para o cliente e fala assim: o seu caso é realmente muito complexo. Mas eu acho que temos... Aí ele olha para a advogada da direita, tá? A equipe certa para você. Nossa! O cliente fala, vai custar caro pra caramba, mas eu vim no lugar certo. Aí com esse teatro todo, a gente com aquele contrato de honorários trilionário na frente do cara, e o cara, né, convencido pelo teatro, assina. Aí assim que o cliente sai, o sócio olha para o estagiário da ponta da mesa. Fala, bicho, tem uns 10 casos igual, pega qualquer um, troca a data, troca o nome, imprime e traz para assinar. Então, né, tomem cuidado, senhores empresários. Como a administração sabe disso, ela fala, eu vou bancar idiota? Nem a pau. Então, qual é a segunda cláusula exorbitante, gente? Pula uma linha, tem 2, coloca aí. Presença de um agente público que irá fiscalizar a execução do contrato. Agora explica para você mesmo, gente. Linha de baixo. A administração tem o poder. A administração tem o poder de exigir que o contratado aceite no
parque de obras ou até dentro de seus escritórios, a presença de um agente técnico que fiscalizará, a execução, olha que importante agora, gente, troque de cor ou sublinhe, com o poder de dar ordens. Com o poder de dar ordens. Ok? Senhores, preste atenção agora aqui comigo, por favor. Isso daqui não seria lá tão relevante se não fosse em função da regra de ressarcimento de danos. Senhores, aqui nós temos a administração que quer fazer algo. A administração que quer fazer algo contrata um contratado e esse contratado vai praticar atos. Vamos imaginar que ao final tenha ocorrido um dano. Quem é que vai ressarcir por este dano? Senhores, aqui é que entra a discussão mais técnica. Então, pule uma linha asterisco e coloque, por favor. Regra de ressarcimento de danos. Regra de ressarcimento de danos. 2 pontos. E escreva assim: a presença e as ordens. A presença e as ordens. Do agente público de fiscalização, não alteram as regras de responsabilidade civil, as regras de responsabilidade civil. 2 pontos. Senhores, para que vocês possam então deixar isso bem claro e não se perder em detalhes, vamos colocar cada uma das 3 regras em uma linha. Coloca assim, letra A. Danos decorrentes do projeto. Gente, quem é que fez o projeto? Em regra, a administração. O contratado tem culpa? Não. Danos do projeto. 2 pontos. Em regra, é responsabilidade da administração. Em regra, é responsabilidade da administração. Letra B. Danos decorrentes dos atos de execução. Atos de execução. 2 pontos. A responsabilidade é de quem pratica o ato. Tracinho. E, portanto, se o contratado foi
quem praticou, vírgula, caberá a ele ressarcir os danos. Item 3, com 3 asteriscos. Ou letra C, na verdade, perdão. Com 3 asterix. Coloque solidariedade e subsidiariedade da administração. Solidariedade e subsidiariedade da administração. Vamos lá? Então, gente, coloca o seguinte, por favor. Solidariedade e subsidiariedade da administração. Vamos lá? Linha de baixo coloca assim. Quando o contratado causou o dano, sua capacidade de pagamento já estiver esgotada, vírgula, caberá à administração, indenizar pelo dano remanescente. Indenizar pelo dano remanescente. Agora o bicho vai pegar. Linha de baixo. Débitos previdenciários do contratado em relação a seus empregados sublinha ou troca de cor agora, gente? Gerados durante a execução do contrato. O Estado responde ou não responde? Responde. De que forma? Lei 8.212/91, Lei do INSS, é solidário. Tracinho. O Estado responde solidariamente. O Estado responde solidariamente junto com o contratado. Solidariamente. Eu redundei, solidariamente junto. Tá? Redundei que é para não haver dúvidas. Linha de baixo, esse mudou. Débitos trabalhistas do contratado perante seus empregados, mas não é qualquer débito, hein? Perante seus empregados, durante a execução do contrato. 2 pontos. Você vai ter que entender esse angu de caroço, porque mesmo quem é do ramo jurídico não está entendendo. Tá? Coloque aí. O artigo 71, parágrafo 1º. O artigo 71, parágrafo 1º, da Lei de Licitações, isenta o Estado destas dívidas de forma absoluta.
Gente, a Justiça do Trabalho aceita isso? Não. Olha que maluquice. Linha de baixo. Mas a súmula 331, inciso 5º, inciso V, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, prevê que o Estado responderá por estas dívidas na qualidade de, abre aspas, tomador da obra, fecha aspas, de forma subsidiária, desde que o empregado reclamante prove a culpa do Estado. Gente, não existe isso, tá? Criaram uma regra impraticável. A culpa do Estado, principalmente em ter, se omitido em exigir do contratado os comprovantes de pagamentos dos salários. Os comprovantes dos pagamentos dos salários, tá? Gente, isso é uma regra da Justiça do Trabalho. Você mora num prédio. O seu prédio contratou uma empresa para fazer a limpeza da fachada. A empresa contratada cobrou do seu prédio. Não pagou os empregados e os donos fugiram. Quem é que vai pagar os empregados? O seu prédio, porque ele é o tomador do serviço ou da obra. O problema é que a lei fala, a administração nunca vai pagar nessa hipótese. Só que a Justiça do Trabalho não aceitou isso e editou uma súmula que falou o seguinte: a administração não vai pagar desde que ela faça toda a parte dela bonitinho. Agora, se ela não ficou cobrando do contratado, prova que você pagou todos os salários esse mês, porque a administração tem que exigir. Prova que você pagou os salários. Se ela não fez isso, então ela não tem o direito de usar o artigo 71, parágrafo 1º. Isso, tá? A regra é essa. É totalmente draconiana, não tem como ser aplicada. Como é que o empregado, coitadinho, né, que já está lá sem receber o salário de uma empresa cara de pau, geralmente uma pessoa de menor instrução, vai conseguir contratar um advogado que consiga provar a culpa do Estado por omissão de fiscalização do dever de exigir recibos de pagamento? Não dá. É impossível. Tá? Então, criaram uma regra só para inglês ver. Não dá para aplicar. Tudo bem? Terceira cláusula exorbitante, que vai ser a última de hoje, gente. Aí o resto a gente termina depois. Terceira cláusula exorbitante. Coloca aí. Aplicação de sanções. Professor, isso não é exorbitante. Isso não é exorbitante. Se eu compro um carro, não pago a parcela, eu tomo multa. Se eu sou contratado para prestar um serviço, não presto, eu me ferro. Então, desde quando aplicar sanções é exorbitante? É na seguinte medida. Quer ver que legal? Coloca aí. O contrato prevê. As naturezas
e os limites. As naturezas e os limites das sanções possíveis. Das sanções possíveis. Vírgula. Mas é a administração que decide caso a caso o que venha a ser uma infração punível. Vírgula. Aplicando sanções, troca de cor, sublinha, faz alguma coisa. Aplicando sanções, discricionariamente. Gente, veja se você entendeu o que é isso. É como se fosse o seguinte. Estamos assinando um contrato, nós dois. Eu estou te contratando. Porque, sei lá, eu preciso de um auxiliar contábil para fazer um trabalho. Então, fizemos um contrato, eu e você. Você vai ser meu prestador de serviços. Aí tem uma cláusula no contrato que fala o seguinte. Baldatti, como contratante, poderá punir o contratado com... Aí vem lá, letra A. Multa de 10 a 50 vezes o valor do contrato. Letra B. Proibir o contratado de exercer sua profissão por mais 6 meses. Letra C. Cancelamento da inscrição do contratado no Conselho Regional de Contabilidade. Está escrito isso no contrato. Aí você vira para mim e fala assim, meu, que puta monte de cláusula essa aqui de punição. Fala, não, são as punições que eu vou aplicar sobre você. Você fala assim, mas cadê as condutas? Cadê os meus ilícitos? Ah, não, eu decido caso a caso. Então, o dia que eu acordar de mau humor e eu te ligar e você não me atender no primeiro toque, eu já posso falar, é uma infração leve. 10 vezes o valor do contrato. Porra, você vai fazer? Vou fazer isso. O judiciário pode rever? Você acabou de escrever que é discricionário. Você já teve essa aula comigo. O judiciário só pode rever no tocante a razoabilidade e proporcionalidade. Então, se o contrato fala que 10 vezes o valor do contrato é a pena mínima, quer dizer que eu estou autorizado a aplicá-la para cada besteirinha e frescura que eu achar. Eu já advoguei no começo da minha carreira, gente, para gente que entrou em contratos administrativos e antes mesmo do contrato acabar, ele já estava devendo quase o dobro do que ele ia ganhar. Só de punições. Porque é amador, entrou nessa sem saber, sem fazer consulta antes, tal, não sei o quê. O cara entrou de alegre. Né? Um dos exemplos mais básicos. Tenta reparar isso hoje, tá? Que agora, cada vez a coisa vai melhorando, tá? É paulatino, tá? Tenta reparar, pelo menos aqui na região de São Paulo, isso é bem visível. Obra pública, você ainda vê aquele monte de entulho e material desperdiçado, empilhado? Falta de cerca de aço ou placa de aço ao redor da obra? Falta de andaime reforçado com rede ao redor de obra? Se for obra pública sem isso daí, a multa em São Paulo, se não me engano, é de 20 vezes o valor da previsão de lucro do contratado. Não tem mais essa. Você vai ver, obra pública aqui em São Paulo hoje, quando você passa, você acha que você está em Nova York. Né? Aquelas placas, né, aqueles andaimes não, como chama aquelas? Tipo um outdoor assim de metal, de aço, ou de alumínio reforçado, tapume, de alumínio reforçado ao redor, ou de aço. Você olha dentro da obra, parece um hospital. Tudo limpo, arrumado. Cadê aquelas pilhas de cacareco, de coisa estragada? Tiver uma daquela ali, malandro, o cara está tão ferrado, mas tão ferrado que ele não vira inidôneo no dia seguinte. Né? E ainda perde o contrato. Entendeu? Então a coisa tem ficado, né, graças a Deus, tem melhorado aos poucos. Pelo menos aqui a coisa já chegou nesse nível, graças à discricionariedade. Tá bom? Então a gente pega daqui na próxima aula, gente. Bom almoço a todos, bom fim de semana.
Estudem, caprichem e relaxem, né? Relaxem, tá? Assistam Rubinho na Fórmula Indy, tô pondo fé, né? Vai arrebentar, né? Arrebentar o carro. E nos vemos. Um beijo.